Olá, bem-vindos aos 30 minutos de vocabulário em ação com Ana Reis, aqui no Lisbon Shorts by Ana Reis. E para hoje vamos ter como temas profissões, locais de trabalho e termos relacionados. Vamos começar. Qual é a tua profissão? What's your job? Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? O advogado, a advogada, lawyer. O advogado, a advogada. O advogado, a advogada. Um médico, a médica, doctor. O médico, a médica. O médico, a médica. O professor, a professora, teacher. O professor, a professora. O professor, a professora. O engenheiro, a engenheira, engineer. O engenheiro, a engenheira. O engenheiro, a engenheira. O contabilista, a contabilista. O contabilista, a contabilista. Account. O contabilista, a contabilista. O jornalista, a jornalista. O jornalista, a jornalista, journalist. O jornalista, a jornalista. A estudante, o estudante, student. A estudante, o estudante. A estudante, o estudante. O dentista, a dentista, dentist. O dentista, a dentista. O dentista, a dentista. O motorista, a motorista, driver. O motorista, a motorista. O motorista, a motorista. O escritor, a escritora, writer. O escritor, a escritora. O escritor, a escritora. O cabeleireiro, a cabeleireira, hairdresser. O cabeleireiro, a cabeleireira. O cabeleireiro, a cabeleireira. O arquiteto, a arquiteta, architect. O arquiteto, a arquiteta. O arquiteto, a arquiteta. O pianista, a pianista, pianist. O pianista, a pianista. O pianista, a pianista. O empregado de mesa, a empregada de mesa, waitress. O empregado de mesa,
a empregada de mesa, o empregado de mesa, a empregada de mesa, o enfermeiro, a enfermeira, nurse, o enfermeiro, a enfermeira, o enfermeiro, a enfermeira, o cozinheiro, a cozinheira, chef, o cozinheiro, a cozinheira, o cozinheiro, a cozinheira, o tradutor, a tradutora, translator, o tradutor, a tradutora, o tradutor, a tradutora, o pedreiro, a pedreira, mason, o pedreiro, a pedreira, o pedreiro, a pedreira, a vendedora, o vendedor, salesman, a vendedora, o vendedor, a vendedora, o vendedor, o sapateiro, a sapateira, shoemaker, o sapateiro, a sapateira, o sapateiro, a sapateira, o pintor, a pintora, painter, o pintor, a pintora, o pintor, a pintora, o pintor, a pintora, o cientista, a cientista, scientist, o cientista, a cientista, o cientista, a cientista, o biólogo, a bióloga, biologist, o biólogo, a bióloga, o biólogo, a bióloga, o biólogo, a bióloga, a costureira, o alfaiate, dressmaker, a costureira, o alfaiate, a costureira, o alfaiate, a costureira, o alfaiate, o bombeiro, a bombeira, fireman, o bombeiro, a bombeira, o bombeiro, a bombeira, o bombeiro, a bombeira, o veterinário, a veterinária, vet, o veterinário, a veterinária, o veterinário, a veterinária, o veterinário, a veterinária, o cantor, a cantora, singer, o cantor, a cantora, o cantor, a cantora, o cantor, a cantora, o ator, a atriz, actor, o ator, a atriz, o ator, a atriz, o pescador, a pescadora, fisherman, o pescador, a pescadora, o pescador, a pescadora, o pescador, a pescadora, o agente da polícia,
A agente da polícia, policeman. O agente da polícia, a agente da polícia. O agente da polícia, a agente da polícia. O carteiro, a carteira. Mailman. O carteiro, a carteira. O carteiro, a carteira. O carteiro, a carteira. O dançarino, a dançarina. Dancer. O dançarino, a dançarina. O dançarino, a dançarina. O hospedeiro, a hospedeira. Air hostess. O hospedeiro, a hospedeira. O hospedeiro, a hospedeira. O hospedeiro, a hospedeira. O poeta, a poetisa. Poet. O poeta, a poetisa. O poeta, a poetisa. O farmacêutico, a farmacêutica. Pharmaceutical. O farmacêutico, a farmacêutica. O farmacêutico, a farmacêutica. O jardineiro, a jardineira. Gardener. O jardineiro, a jardineira. O jardineiro, a jardineira. O jardineiro, a jardineira. O juiz, a juíza. Judge. O juiz, a juíza. O juiz, a juíza. O juiz, a juíza. O padeiro, a padeira. Baker. O padeiro, a padeira. O padeiro, a padeira. O porteiro, a porteira. Doorman. O porteiro, a porteira. O porteiro, a porteira. O porteiro, a porteira. O psicólogo, a psicóloga. Psychologist. O psicólogo, a psicóloga. O psicólogo, a psicóloga. O mecânico, a mecânica. Mechanic. O mecânico, a mecânica. O mecânico, a mecânica. O nadador salvador, a nadadora salvadora. Baywatch. O nadador salvador, a nadadora salvadora. O nadador salvador, a nadadora salvadora. A nutricionista, o nutricionista. Nutritionist. A nutricionista, o nutricionista. A nutricionista, o nutricionista. A gerente, o gerente. Manager. A gerente, o gerente. A gerente, o gerente. O piloto, a piloto. Pilot. O piloto, a piloto. O piloto, a piloto. O padre,
priest. O padre, o padre, o padre, o padre, o padre, o recepcionista, a recepcionista, receptionist, o recepcionista, a recepcionista, o recepcionista, a recepcionista, o psiquiatra, a psiquiatra, psychiatrist, o psiquiatra, a psiquiatra, o psiquiatra, a psiquiatra, o taxista, a taxista, taxi driver, o taxista, a taxista, o taxista, a taxista, a telefonista, o telefonista, telephone operator, a telefonista, o telefonista, a telefonista, o telefonista, o agricultor, a agricultora, farmer, o agricultor, a agricultora, o agricultor, a agricultora, o jogador de futebol, a jogadora de futebol, soccer player, o jogador de futebol, a jogadora de futebol, o arqueólogo, a arqueóloga, archaeologist, o arqueólogo, a arqueóloga, o presidente, a presidente, president, o presidente, a presidente, o presidente, a presidente, o primeiro-ministro, a primeira-ministra, prime minister, o primeiro-ministro, a primeira-ministra, o primeiro-ministro, a primeira-ministra, agência, agency, agência, 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 escola, school, escola, 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 loja, shop, loja, 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 escritório, office, escritório, 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 fábrica, factory, fábrica, 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 consultório, clínica, clinic, consultório, clínica, consultório, clínica, quartel de bombeiros,
fire station, quartel de bombeiros, quartel de bombeiros, quartel de bombeiros, quartel de bombeiros, estúdio de televisão, TV studio, estúdio de televisão, estúdio de televisão, banco, bank, banco, 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 clube desportivo, sports club, clube desportivo, clube desportivo, clube desportivo, teatro, theater, teatro, 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 trabalho, work, trabalho, 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 emprego, job, emprego, 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 contratar, to hire, contratar, 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 contrato, contract, contrato, 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 demitir, to fire, demitir, 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 desempregado, unemployed, desempregado, 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 desemprego, unemployment, desemprego, 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 entrevista, interview, entrevista, entrevista, empregado, employee, empregado, 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 patrão, boss, patrão, 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 fazer horas extra, work overtime, fazer horas extra, fazer horas extra, fazer horas extra, salário, wage, salário, 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 perder o emprego, lose the job,
perder o emprego, 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 ser dispensado, to be dismissed, lay off, ser dispensado, ser dispensado, ser dispensado, ser demitido, to be fired, ser demitido, ser demitido, ser demitido, ser demitido, ser mandado embora, to be sacked, ser mandado embora, ser mandado embora, ser mandado embora, ser mandado embora, ficar desempregado, to be made redundant, ficar desempregado, ficar desempregado, ficar desempregado, pedir admissão, to resign, pedir admissão, pedir admissão, pedir admissão, pedir admissão, demitir-se, to quit, demitir-se, 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 aposentar-se, to retire, aposentar-se, 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 aposentar-se. Thanks for watching my channel Lisbon Shorts by Ana Reis, and please like, share and subscribe for more. See you! Adeus!